Imagine estar a caminho do trabalho em uma manhã comum. Você entra no metrô, senta-se ao lado de estranhos e verifica o relógio. De repente, um cheiro estranho preenche o vagão. Seus olhos ardem. Sua garganta fecha. Pessoas começam a desmaiar ao seu redor. Em poucos minutos, o pânico toma conta. O que parecia um dia normal em Tóquio, em 1995, transformou-se em um dos ataques terroristas mais letais da história do Japão. Mas por trás desse caos, havia algo ainda mais perturbador. Um culto apocalíptico, liderado por um homem que se acreditava um Messias e que manipulou centenas a cometerem atrocidades em nome da salvação. Omi Shinrikyo, ou Suprema Verdade, começou como um grupo espiritual que misturava elementos do budismo, hinduísmo e apocalipses cristãos. Shoko Asahara, seu líder, era um homem cego de um olho, com uma voz suave, mas uma ambição que não tinha limites. Ele se apresentava como a reencarnação de diversas figuras sagradas, ao mesmo tempo Buda, Cristo e Shiva, e pregava o fim iminente do mundo. Nos anos 80, o Japão vivia uma época de intensa competição, pressão social e avanço tecnológico. Cientistas, médicos e engenheiros estavam entre os seguidores. Sim, pessoas altamente educadas acreditavam que o apocalipse estava próximo e que apenas Asahara poderia salvá-los. O culto oferecia respostas absolutas, comunidade, meditação e, aos poucos, obediência cega. Com o tempo, as promessas espirituais deram lugar a uma ideologia de guerra. Asahara começou a pregar que o mundo deveria ser purificado através do sofrimento e que somente os escolhidos sobreviveriam. Aum começou a acumular armas, a construir laboratórios e até a realizar experiências com gás sarin, um agente neurotóxico mortal criado na Alemanha nazista. Sim, o culto não era apenas perigoso em teoria. Ele tinha conhecimento técnico e recursos para matar em massa. E o pior, eles já haviam testado antes. Em 1994, no vilarejo de Matsumoto, um ataque com gás sarin matou 8 pessoas e feriu centenas. Mas as autoridades falharam em conectar o crime a Aum. Isso deu confiança a Asahara, que agora acreditava estar acima da lei, protegido por sua missão divina. Então veio o dia 20 de março de 1995. Membros treinados da seita embarcaram em 5 linhas diferentes do metrô de Tóquio, carregando sacolas com sarin líquido embrulhadas em jornal. Cada um sabia exatamente o que fazer: colocar a sacola no chão e perfurá-la com a ponta de um guarda-chuva afiado. Eles sabiam que estavam prestes a matar inocentes e o fizeram com convicção. Às 8 da manhã, em plena hora do rush, o veneno se espalhou silenciosamente pelos vagões. O gás invisível atacava o sistema nervoso, olhos queimando, dificuldade de respirar, convulsões, vômitos. Passageiros caíam como peças de dominó. Em questão de minutos, o caos tomou conta do sistema de transporte mais movimentado do mundo. O ataque matou 13 pessoas, feriu mais de 6.000 e deixou sequelas que durariam a vida toda para muitos sobreviventes. Mas o impacto psicológico foi ainda maior. O Japão, um dos países mais seguros do planeta, descobriu que o terror não vinha de fora, vinha de dentro. Não era um exército estrangeiro, era um culto que cresceu dentro de casa. A investigação foi rápida. A polícia invadiu os centros da Aum e encontrou um arsenal, produtos químicos, laboratórios clandestinos, armas, documentos com planos de novos ataques. Descobriu-se que o culto queria derrubar o governo japonês e iniciar uma guerra global, uma purificação que mataria bilhões. Mas como isso foi possível? Como um grupo desse tipo cresceu tanto sem ser parado antes? A resposta é assustadora. A sociedade japonesa não quis ver. Muitos ignoraram os alertas, acreditando que um culto religioso não seria capaz de algo tão bárbaro. A negação custou vidas. Shoko Asahara foi capturado e julgado. O tribunal o declarou culpado por 13 assassinatos e o sentenciou à morte. Durante o julgamento, ele se manteve em silêncio ou falava de forma incoerente. Seus seguidores mais próximos também foram presos. Alguns demonstraram arrependimento. Outros, até o fim, acreditavam que haviam cumprido uma missão sagrada. O culto foi banido,
mas ainda hoje existem remanescentes tentando reviver a doutrina de Asahara. É um lembrete de que ideias perigosas não morrem com seus criadores. Elas apenas mudam de rosto. O caso da Aum Shinrikyo levantou questões inquietantes sobre fé, manipulação, obediência cega e o vazio existencial. Como pessoas inteligentes foram levadas a cometer crimes tão brutais? Como o desejo de pertencimento pode ser transformado em arma? A mente humana busca sentido, e quando o mundo parece sem sentido, estamos mais vulneráveis a promessas radicais. Asahara ofereceu um propósito, um inimigo comum e uma salvação. Essa é a fórmula de quase todo culto destrutivo. Simplificar o caos da vida com respostas absolutas. O caso também revelou falhas institucionais. Autoridades, mídia e até a população preferiram subestimar a ameaça. O medo do confronto com uma seita religiosa impediu ações mais firmes, até que fosse tarde demais. Sobreviventes do ataque relatam até hoje traumas severos. Muitos não conseguem andar de metrô, sofrem de transtornos de ansiedade e carregam cicatrizes invisíveis. Mas também há histórias de heroísmo. Funcionários que arriscaram a vida para socorrer passageiros, médicos que enfrentaram o desconhecido para salvar vítimas. Documentários, filmes e estudos continuam explorando a tragédia. A pergunta persiste: o que nos leva a seguir líderes insanos? O que acontece quando espiritualidade se mistura com paranoia e poder absoluto? Em tempos de redes sociais e teorias da conspiração, o caso de Aum é mais relevante do que nunca. A radicalização pode acontecer em qualquer lugar, e muitas vezes começa com ideias aparentemente inofensivas. Precisamos desenvolver um olhar mais crítico, mais empático e mais atento ao nosso entorno. Cultos não surgem do nada, eles crescem nas rachaduras da sociedade. Solidão, desinformação, desespero. A história da Aum Shinrikyo não é apenas sobre terrorismo, é sobre o lado sombrio da fé, da obediência e da mente humana. Uma história que nos obriga a olhar para dentro e perguntar: até onde alguém pode ser levado em nome da verdade? Shoko Asahara foi executado em 2018, junto com outros membros do culto. Mas sua ideologia ainda ecoa. A lembrança daquele dia em Tóquio ainda assombra o país e serve de alerta para o mundo. Não importa o quanto a tecnologia avance, a mente humana ainda é um campo perigoso e ao mesmo tempo fascinante. Quando se mistura fé cega com desejo de controle, o resultado pode ser devastador. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para não perder mais fragmentos da mente, onde revelamos o que muitos preferem ignorar.